Bom dia, turma. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Diz que Salvador tá bem frio, Rodrigo de camiseta, rapaz. Tá fechado seu microfone, Rodrigo. Não estamos lhe ouvindo, não, viu, Rodrigo? Não estão ouvindo, não. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fred. Rodrigo, continuamos sem lhe ouvir. Bom dia. Rodrigo, você está sem áudio? Ele saiu. Deve entrar novamente. Bom dia, amigo Itamar. Bom dia, Tony. Como é que vai? Feira de Santana tá frio, que aqui na fazenda tá gelado, viu? Rapaz, aqui tá dando frio, frio, tá complicado aqui, né? Aqui tá 16 graus, rapaz. Chegou a 15 graus essa noite. Eu nem sei quantos graus está aqui, mas não tá muito longe disso aí não, viu? Porque geralmente aqui em casa não faz esse frio todo e faz fora, e aqui dentro tá fazendo frio retado, imagina lá fora. É. Oi, estão me ouvindo ou não? Agora Olá, sim. Rodrigo. Ah, beleza. Aqui em Salvador, acordei pela manhã, corri agora, tá normal, cara. Agora ontem choveu. Aqui estamos com 26 graus, tempo nublado, um vento, chega assusta, o Ah, barulho, mas sem chuva ainda. Mas a previsão de chuva aqui é até quinta-feira. também de onde eu vim, 26 graus é calor pra mim, né? Aqui não está fazendo frio, não. É, eu tô Aqui tá vendo muito. Itamar aí Sensação com a térmica. capote grosso danado, velho. Agora, É, Jacobina, eu soube que está bem fria. tá bem frio, bem frio. Eu tive em Jacobina ontem, Fred, e meio-dia tava com 18 graus. Jacobina, por si só, ela já é fria, né? É Por porque conta o da... normal de Jacobina é fazer frio, bastante frio no mês de julho, né? Julho faz muito frio. Junho fica É, variando, né? Varia, quente, frio. Vamos lá, falta mais alguém pra entrar? não, todo mundo aí. Nós ficamos combinados que a gente começaria pela 59, mas que a gente ia ler essa questão e e começaria com as nossos apontamentos, né? Não sei se vocês estão lembrados, porque ela é muito grande. Como é grande, eu vou sugerir que leia por parágrafo, né? Para dar tempo a gente comentar direitinho. É isso que eu ia sugerir. Pode ser também, porque A eu tinha gente feito vai. sugestão de todos nós lermos ela antes, só comentar depois, né? Mas pode ler por parágrafo aí. O que não tiver para comentar, a gente não comenta. Porque tem parte que Pronto, não comenta realmente. sem problema. É, Então vamos fazer nossa prece de abertura, né? Itamar, você quer conduzir? Posso seguir? Não, pode seguir, porque eu tô cozinhando hoje. Tá certo. Então vamos fazer nossa prece de abertura, agradecendo ao querido Mestre Jesus essa oportunidade desse estudo, mais esse domingo, pedindo envolvimento para todos nós, os companheiros que fazem parte desse grupo e não puderam estar conosco nesse momento. Querido Mestre, que possamos mais uma vez estudar e aprendermos juntos, para cada vez mais o conhecimento nos libertar da ignorância. E que sua luz esteja sempre conosco, Senhor, nos amparando mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, como a gente comentou agora, vamos à questão da leitura e a gente vai lendo para o parágrafo. A questão número 59. Os povos têm formado ideias muito divergentes acerca da criação. De acordo com seus esclarecimentos, apoiado na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias, a que os espíritos apresentam,
confirma a opinião de que há muito partilha pelos homens mais esclarecidos. Essa é a pergunta de Kardec. Primeiro parágrafo. A objeção que ele pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos Não é livros pergunta, sagrados. não. Na sua versão aí tá como pergunta, né? Para mim é que a 59 está com pergunta, depois é um texto direto para vocês, né? Pra gente aqui é direto. Sem Ah, pergunta. então vamos lá. Então vamos Mas vamos começar aí. adiante. Na verdade, ela é um texto É direto, um né? texto direto. Ah, tá. Ela é uma... Comentário de Kardec, né? É um comentário de Kardec. Então, peraí. É, sim, exato. Então, a primeiro parágrafo foi isso, até esclarecidos. Nós vamos continuar com esse mesmo 5 minutos Faz mesmo, Itamar? lê o segundo parágrafo, porque é complemento do primeiro, né? Aí Pronto. para se E quiser aí a gente comentar. Quem comenta. quiser comentar, comenta. A objeção. Eu sugiro, Rodrigo e todos, que fica assim em aberto. Quem quiser comentar, mas que não seja um comentário muito longo, entendeu? Porque é pouca coisa para comentar. Exatamente. Então, segundo, a objeção que ele se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Rodrigo, você vai pela ordem e pergunta se quer algum comentário. Sim, senhor. É Peraí, melhor. Vamos organizar esse deixa negócio. eu botar aqui a minha ordem, então. Beto primeiro, Fred o Isso, segundo, aí fica melhor. aí depois Itamar. Tem algum comentário, Beto? Rapaz, o comentário que está aí, que até hoje tem. Até hoje tem gente dizendo que a Terra é plana, no mundo de hoje. Então, as controvérsias que teria lá naquela época, essa também. Hoje também não é tão forte, mas antigamente, até na minha infância e na juventude, tinha essa contradição da ciência com a igreja, de 6 dias, 9 dias. Então, cada um fazia de sua maneira mesmo. E quando você vai ver o Velho Testamento, ler alguns livros antigos, cada um tem suas teorias. É só isso mesmo. Mas hoje, até hoje, dizer que a Terra é plana, pelo amor de Deus, né? Fred, tem algum comentário? Eu vou seguir na linha de Beto aí, né? Enquanto existir humanidade, existirá sempre esses conflitos de ideias, faz parte do processo. O interessante de destacar é que nesse momento, né, que foi escrito isso, havia já uma inclinação de pensamento mais direcionado à questão da razão, né, e da ciência. Porque os dados estatísticos, né, as provas, as evidências já estavam caminhando nesse sentido, né? E muitas questões envolvendo isso aí. E é interessante que é um início que demonstra o confronto da razão com a chamada fé cega, né, ou na crença simplesmente da letra. E Kardec, nesse momento inicial, ele coloca como a ausência da razão, né, para aqueles que estavam, né, naquele momento ainda, defendendo essas alegorias, como ele acaba chamando de certa forma, né? Mas o texto vai se ampliando depois, vai ficando mais interessante e vamos adiante. Itamar, tem algum comentário? Me chama a atenção duas coisas aí. Primeiro que Kardec inaugura, a partir daqui da 59, né, alguns artigos que ele publica aí, que ele coloca, que ele insere no Livro dos Espíritos, que são, se não me falha a memória, serão 19. Não é pergunta nem resposta aí, é artigo dele. E que, inclusive, são artigos que não vieram lá dos 50 cadernos de Vitorino Sador, é a percepção dele. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, que eu fiz um estudo uma vez sobre isso. Então, a partir daqui, então, essa 59 é um artigo interessante de Kardec falando sobre essas considerações
bíblica concernente à criação. E nesse primeiro parágrafo, olha aí a direção que Kardec dá ao espiritismo, coisa que ele já vinha dado anteriormente, mas ele reforça. Quando ele diz, falando sobre essa teoria, ele diz: aqui os espíritos apresentam confirma a opinião de que é muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Ou seja, ele desassocia a opinião dos espíritos do aspecto da religiosidade, do aspecto religioso, do aspecto do mítico. Ele traz para a racionalidade, para a ciência. Porque ele deixa claro, ó, os espíritos compactuam com as opiniões dos cientistas, com as opiniões dos homens mais esclarecidos. Então veja que ele puxa aí, né, ele faz essa conexão das informações dos espíritos com a ciência, com os homens esclarecidos. Então, nesse primeiro parágrafo, me chamou muita atenção disso e essa questão dos artigos que ele passa a inserir no Livro dos Espíritos. Só isso aí. A questão da linguagem é bem interessante, né, Itamar? Porque, pelo menos o que está aqui no Kardecpédia, os espíritos não compartilham, não, eles confirmam, né? Então é diferente, né? É diferente o entendimento. Aí Quando está você confirma, aí no confirma, Kardec está confirma. confirma. Quando você diz compartilha, quando a gente diz compartilha, dá a entender que a gente compartilha de uma fé, de uma crença, de alguma coisa assim. Mas do texto aqui do Kardec, a Kardec diz que os espíritos confirmam. Apresentam, Então, Melhor, confirma a reforça, opinião. muito bem lembrado, Fred. E para mim reforça mais ainda essa conexão que Kardec faz. Porque aqui, na realidade, não é compartilha, não, desculpe. Eu li aqui partilha. Partilha e não compartilha. O que está Isso. nessa edição aqui, porque eu estou com a edição da FEB, né? Porque eu só estou com o celular. Aí quando eu estou aqui na roça, eu fico só com o celular. Aqui está partilha, mas confirma, reforça ainda mais essa observação que eu percebi de Kardec. Muito bem. Mas logo à frente aqui no texto ele coloca opinião e há muito partilhada. Porque Sim. eu estranhei compartilha porque não tinha internet naquela época, pelo amor de Deus. Não, partilha. Ah, mas tinha Só que a cartas, palavra Beto, muitas compartilha já cartas. tinha, viu, Beto? A internet da época eram as cartas, né? Telegramas, cartas. Agora compartilhou, eu já estou aqui azoado aqui, eu já fiquei meio... tem mais alguma coisa, Itamar? Não, só isso aí. Seu João, tem algum comentário? Tem que ligar o áudio do senhor que está desligado. Agora, Agora abriu, pode falar. tá bom. Porque meu celular pediu aposentadoria ontem, eu ainda não dei, sabe? Vou dar amanhã. Mas é isso mesmo, né? Bom, as colocações de vocês foram muito pertinentes. Ora, nós sabemos que associar criação à Bíblia só por alegoria. Porque nenhuma teoria pode afirmar qualquer coisa sem o apoio da arqueologia e paleontologia, gente. Claro que naquele tempo não tinha, lógico, o contexto da época não tinha. Kardec tentou dar uma pincelada na Bíblia, como dizia Messier Pierre Titanger, lá da França, que era uma concessão ao meio, para não desagradar os religiosos da época dele. Os espíritos, é claro, que não iam aceitar a criação bíblica, mesmo tomando os dias da criação como os períodos geológicos, desculpe, porque também não bate certo, chega próximo. Assim, a questão que Kardec coloca, pessoal, ele usa o que ele tinha do conhecimento científico dele com outros daquele tempo. O grande problema que ainda perdura até hoje é o dualismo, criacionismo e evolucionismo. Claro que o criacionismo bíblico só é admitido
dentro das religiões mais ortodoxas, chamadas de cristãs. Porque cada dia que passa, a ciência caminha em apoio, com certeza, do evolucionismo, que naquele tempo já dava os primeiros passos, com Lamarck e Charles Darwin. Mas surgia tudo numa época para que o progresso científico daquele tempo acompanhasse o progresso religioso e filosófico. O progresso religioso, como nós sabemos, é sempre estanque. Só o Espiritismo consegue acompanhar, porque foi isso que Kardec deixou registrado para nós lá na Gênesis. Então, essas colocações de Kardec é uma concessão ao meio da época, que mais adiante a gente vai ver já na pergunta 540, né? Que é das coisas mais fantásticas do Livro dos Espíritos, colocar tudo isso em síntese fantástica. Vamos andando. Marcos Pessoa, tem algum comentário? Não, pode seguir. Tony, tem algum comentário? Tony? Não, pode seguir. Então, Fred levantou a mão. Diga, Fred. Não, é só para complementar, o João bem disse aí, né? E só observar que vou botar entre aspas, viu, João? Essa concessão dada por Kardec, se é que foi por ele mesmo, eu tenho mais uma tendência a acreditar que tenha sido por alguns dos espíritos que faziam parte da equipe. Eu imagino que Kardec, com todo aquele cabedal de pensamento racional que ele tenha, eu acho muito difícil que, a princípio, ele quisesse fazer alguma concessão. Tanto é que ele teve boas discussões, né, com representantes da Igreja Católica, inclusive com o imperador Napoleão a respeito disso aí, e essas concessões ao longo do tempo não ajudaram em nada o espiritismo, né? Se a intenção era amenizar as questões do conflito religioso, não ajudaram em nada. Tanto é que na França, depois disso aí, foi proibido o espiritismo pelo imperador Napoleão. No Brasil, durante muitos anos, era proibido, né? A partir, inclusive, da primeira Constituição brasileira, na época do Império ainda. Ia para cadeia, para prisão, se alguém se declarasse espírita, e durante muitos anos foi assim, né? Eu fico achando até, não sei nem como é que Chico Xavier nunca foi preso, né? Mas enfim, porque Chico tinha um pé muito forte na Igreja Católica e tem uma relação muito próxima com membros da Igreja Católica. Então, talvez isso tenha amenizado a situação para ele. Mas se a interesse era concessão, que eu acho, repito, na minha opinião, né? Eu não tenho evidência nem prova para dizer isso, mas na minha opinião parece muito mais de alguns espíritos que assinam alguns textos na doutrina espírita do que propriamente de Allan Kardec. Tanto é que me parece, se eu não estiver enganado, vocês podem me corrigirem, que a revisão do Evangelho segundo o Espiritismo foi uma imposição espiritual. Não foi Allan Kardec, não, e não foi a Igreja Católica. Até onde eu me lembro, né? Pode ser que eu esteja enganado. Tony levantou a mão agora. É uma coisa rápida, só para dizer que a gente não deve esquecer que Chico defendeu a ditadura no programa Pinga Fogo, né? Então, ninguém ia mexer com quem defendia a ditadura. Além do que, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 30, há um apoio no texto a justamente ao capitalismo, né? A exploração ao capitalismo. Então, e Chico também não era espírita, Chico era católico. Ele era católico, ele não era espírita. Tanto é que ele foi pedir até permissão ao padre para seguir com a mediunidade. Então, Chico não é espírita. Cuidado, Tony, você vai ser massacrado no da Bahia. Como eu já Não, fui mas também.
A nunca verdade foi espírita na essência, né? ele nunca foi. Não quer dizer que o fato dele não ser espírita quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, muito ao contrário. Isso independe da religião que Pelo você tem. contrário, tem E muita Chico, gente, tem muita e gente que não é nem religioso, que são melhores do que muitos religiosos. exatamente. E Chico, E não invalida também a mediunidade dele, né? exatamente. Chico tinha uma mediunidade espetacular. Não há o que questionar acerca disso. O que se há de questionar é o que se veio a nível de conteúdo de alguns espíritos através dele. Isso aí é questionável. Porque a gente está questionando ideias, ninguém está questionando a capacidade do médium, a gente está questionando ideias. E existem muitas coisas que realmente deixam a desejar. Beto, Beto levantou a mão agora também. Rapaz, toma cuidado com o que a gente fala. Chico foi espírita, sim, com algumas ideias que eles trazem, igual a gente. A gente é espírita, mas está com um bocado de ideias, né, que entrar da religião. Uma coisa é ser espírita, a outra coisa é você ter o lado seu religioso particular, né? Aqui, pelo menos na casa espírita, tem espírita que já tem 50 anos, mas é devoto de Santo Antônio. Não vou dizer que essa mulher não é espírita, pelo amor de Deus. São coisas particulares que a gente carrega, né? Então, eu vou por esse lado aí, viu? Eu acho que ninguém totalmente é espírita, não. Se a gente for levar o pé da letra aí, né? Divaldo Franco também tinha suas manias, né? Tinha suas ideias que não era muitas vezes espírita, peixinho, mas são espíritas. Agora, a gente traz essas coisas, né, dentro da gente. Fazer o quê, né? Eu estou há 35 anos na doutrina, fiz agora 35, mas tem minhas manias também. Mas sou espírita, viu? Vamos lá, vamos seguir. Então vamos continuando. Agora, terceiro parágrafo. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única cujo respeito às crenças religiosas tiveram de se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anatemas, não podendo ninguém ser hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Lê mais um ou vamos comentar só esse terceiro? Essa aí tá tranquilo, né? Aí não. Aquele Galileu Galilei, se não volta atrás, ia ser queimado na fogueira. Ele fez, não, tô errado, desculpa aí. Depois Copérnico foi lá e confirmou que a Terra gira e acabou. Só tem esse comentário. Fred. Ah, vai para comentar? Pensei que você ia É, seguir o texto, mas tudo bem, vamos lá então. Vamos lá, acho que uma coisa que pode ser destacada aqui, né, do restante. Questão do movimento da Terra, que ele cita aqui, que ao longo dos séculos antes do Espiritismo já tinha ocasionado, né, debates, né, porque havia grandes evidências nesse sentido, em oposição, né, às chamadas letras sagradas, no caso a Bíblia. E que não houve gênero de perseguição que essa teoria não tivesse servido de pretexto. Então, o que eu acho interessante aqui é o final, né, onde ele vai dizer no final do parágrafo que, malgrado essas coisas que aconteceram, a Terra gira. Pronto, acabou, né? E no final ele vai dizendo, não podendo ninguém hoje, século XIX, né, contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Kardec. Até hoje continuam contestando com agravo da razão. Kardec era um otimista por natureza. Não deu muito certo isso aí ao longo do tempo. Apesar da razão estar com ele, nesse aspecto aí, mas até hoje continuam
com as contestações, né, com agravo da razão. Digamos. Tamar. Tamar. Sem comentário. Seu João. Bom, normalmente uma dualidade, novamente, perdão. Dois sistemas se debateram, que não tem mais graça hoje em dia, mas até ali a Igreja Católica e as evangélicas só admitiam o geocentrismo. A Terra é quem gira em volta da Terra. E aí então surge o novo modelo, que é o heliocentrismo. A Terra gira em volta do Sol. Lógico, como o Beto já falou, naquele tempo já Copérnico e grandes astrônomos já defendiam a teoria real do heliocentrismo. A gente não deve estar muito preocupado, embora Kardec tomou um tempo enorme para falar de negócio de Bíblia. Aí, viu, Fred, parece, se é de Kardec, uma concessão de novo ao meio. Que isso aí se resumia em um parágrafozinho miudinho e sintético. Não precisava desta prolixidade enorme que a gente está estudando aqui, mas respeitemos, né? Respeitemos que o Kardec era o Kardec e nós ainda estamos arrastando a barriga pelo chão. Vamos adiante. Marcos. Eu penso que nessa questão, eu acho que a ciência, na verdade, não quer contrapor a obra divina, mas ela vai mostrar uma perspectiva muito mais grandiosa em torno dessa questão. Como a doutrina ela não se opõe à ciência, mas ela abraça parte de tudo isso, né? A criação descrita na Bíblia, quando se interpreta com base que vai colocar alguns pontos, que é a questão da evolução, do tempo geológico, da origem da vida. Então, tudo isso mostra ainda mais sublime o que revela a Deus e como ele atua com suas leis sábias e imutáveis, né? Não por milagres ou coisas miraculosas que poderiam ter acontecido. Da mesma forma, se a gente pensar nessa questão anterior, os textos sagrados têm um caráter em si e de uma interpretação literal que a doutrina espírita vai buscar esses elementos. Essas contradições, elas são mais aparentes do que a gente pode imaginar, mas eu não vejo aqui essa questão de que é insolúvel ou em termos dessa conciliação não só da ciência quanto à fé. Eu acho que a coisa está muito clara aqui. Tony. Tony? Oi, Rodrigo. Não tenho nada a comentar, não. Por mim, pode seguir. Pronto, para mim também não. Então vamos continuando. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caráteres indeléveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um deles talvez muitas centenas de milhares de anos.
Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o movimento da Terra é que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Deve-se daí concluir que a Bíblia é um erro. É uma pergunta que ele está fazendo, entendeu? Pontinho de interrogação. Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Beto, Muito de comentar, não, vocês já comentaram aí, esse negócio de 6 dias, né? É interessante que quando você lê o Novo Testamento, eu discuti com um pastor aqui, discuti não, tá com um amigo meu, professor, aí ele disse que todo mundo descansa no sábado porque Jesus descansou, Deus, né? Na sua criação, sábado descansou. Aí eu mostrei a ele que Deus não descansou no sábado. Diz lá que completou a sua obra no sábado, então ele trabalhou. Se completou sua obra no sábado, ele trabalhou para depois descansar. Então a gente tem que trabalhar até 5h30 e depois descansar. Isso aí. E eu discutindo com ele, eu falando com ele, né? Eu disse assim: vem cá, descansou no sétimo dia. Vamos dizer que Deus fez a criação tudo, descansou no sétimo dia. Ele descansou todo sábado. E naquela época tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que foi criado pelos sumérios, né? Zeacádios aí, o dia da semana, o horário. Então a gente brinca com isso, mas aí tá certo, né? Hoje a ciência até hoje está, né? Quando ele diz assim, foi criar a criação há 4.000 anos, então a Terra veio do nada, não existia. A ciência do Big Bang é isso. Diz que foi, né? Uma molécula, um negócio estourou e foi o universo. Até hoje tem isso. Não existia, foi criado do nada. Aí eu costumo dizer também que quem foi que apertou esse botão para que estourasse aí, surgisse? Tem alguém que tem que ter aí o botão, então foi Deus. Se houve a explosão, né, do Big Bang, que foi a criação, então Deus também, né, não foi do nada. Então aí são coisas que, embora a ciência esteja avançando um bocado, mas ainda eles têm essa teoria do Big Bang, que foi a explosão que deu início ao universo. Aí quando vem, eles encontram que chamam lixos, né? Do universo, aí eles fazem o cálculo mais para trás, não pode ser. Então, até hoje tem isso aí da Terra, que é a criação do nada, a própria ciência, né? Mesmo com tudo que está, mas acha que o universo foi uma explosão que deu início ao universo. É só isso mesmo. Fred, Pois é, seu Beto, né? Essa discussão devia se levar em consideração o seguinte: como é que se sabe que Deus criou o mundo num domingo? Por que que ele não criou num sábado, ou num segunda, ou numa quarta? Por que foi no domingo? Vamos lembrar que o calendário que determinou dias, horas, essas coisas, foi muito depois disso, né? Então, então eles deveriam mostrar onde é que está na Gênesis que Deus criou o mundo num domingo. E aí você vai ter que contar os 6 dias, né, para chegar no sábado. Seria, em teoria, de acordo com o Êxodo, o descanso divino, né? E Jesus conflitava muito com isso aí, né? Fazia muita coisa no sábado, por isso que os judeus também pegavam muito no pé dele na época, né? Havia aí enfim, um conflito bem claro de Jesus em relação a essa questão, a essa chamada lei, né, que existia, né? Esse é um ponto. Não sei se um dia algum desses evangélicos vai ter resposta para isso, ou vai dizer que é mistério divino, né? Mas Deus sabia que era um domingo quando criou, por isso que tem os 6 dias, né? Ah, o texto é interessante, porque vai falar sobre isso também, né? Vai entrar um pouco nessa questão, depois da questão da adâmica, né? Foi muito rápido também.
E Kardec, no final, como o Rodrigo leu aí, né, vai dizer que, de um modo geral, a Bíblia cai em erros por conta da interpretação humana, né? E vai concluir que o próprio livro, a própria obra não é um erro, mas a forma como os homens a utilizaram para interpretações, né? Que variam até hoje, né, João? Aí você sabe mais do que eu sobre isso. Existem vários tipos de Bíblia, né? Várias traduções. E cada igreja, cada pastor, cada representante de Deus na terra usa aquele livro da forma que seja mais importante para a manutenção do seu rebanho, aquela coisa toda, dos seus interesses de igreja, aquela coisa toda. Tem várias, né? Então, por aí a gente já sabe, né? Eu só espero que um dia a gente não tenha, assim, múltiplas traduções, invenções do Livro dos Espíritos. Daqui a pouco nós vamos ter centros de espírito e espiritismo de todos os lados. Já tem dois lados aí que são malucos, né? Mas, enfim, vamos seguir adiante. O texto não tem muito o que falar sobre isso aí. Itamar, Me chama a atenção também uma característica que eu sempre admirei de Kardec, que é o bom senso. Está claro nesse parágrafo aqui, contextualizando, o pensamento vigente da época era um pensamento criacionista, porque a Igreja Católica tinha um domínio muito grande, né, desse pensamento. E aí Kardec só combatia quando era combatido. Kardec só ia defender o espiritismo quando atacavam, a não ser simplesmente o quê? Ele trazia as ponderações dele de uma forma extremamente equilibrada. Então aqui fica claro, ele atrela o espiritismo à ciência, desvincula do pensamento religioso da época, mas faz com um cuidado tão grande que ele não diz, olha, isso é um erro. Inclusive, no movimento espírita atual, a gente vê algumas explanações, inclusive eu mesmo já fiz isso de uma forma enfática, não, porque está errado. Veja Kardec, não, a questão, ele disse, olha, não é que esteja errado isso é uma questão de equívoco na interpretação. Rapaz, isso para mim é maravilhoso, essa forma de Kardec, a construção do pensamento de Kardec. Ele não batia, ele simplesmente levava para o lado da racionalidade. Mostrava, olha, isso é um equívoco, estão interpretando de uma forma equivocada. Esses dias, na realidade, são períodos. Ó, e atrela isso o que? A ciência positiva. E ele disse, a inexorável ciência prova o contrário. Então ele diz, não sou eu que estou provando o contrário, não é o espiritismo que está... Não, essa questão dessa teoria, ele joga no colo da ciência. A ciência está mostrando diferente isso. Agora, isso é um erro? Não. Os homens interpretam de uma forma equivocada. Então, o cara realmente era um homem extremamente inteligente e de bom senso. Sou João, tem algum comentário? Ah, meu pai do céu. Ó, novamente, Kardec se preocupa em dar atenção à Igreja Católica e às evangélicas, como eu já falei, dilatando comentários. Só no finalzinho que eu achei um pouco equivocado. Que ele diz assim que essa maneira de entender a criação não está errada. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram a interpretá-la. Como se equivocaram? Se o conhecimento da época estava por aí. Ora, a Bíblia, como nós sabemos, principalmente o Velho Testamento, é uma coxa de retalhos. Muita lenda, muita coisa que não tem nem os originais para se pesquisar. E aí, Fred, cada um estica para o seu lado, é lógico. Cada um puxa para lá. E isso tem levado guerras. Você vê que ainda tem grupos religiosos que só admitem o velho, o testemunho de Jeová, adventista de sétimo dia, sabatista, anabatistas e por aí lá vai.
Mas respeitando cada um deles, eles vão caminhando, vão chegar, como é que chama? Na raticidade, né? É assim que fala o nome do trem, né? Vai bater com a gente de cara, e a gente, cada um vai falar. Discutir isso com irmãos pastores, normalmente a gente sabe que não funciona, que eles têm um pensamento pré-fabricado, pós-hipnótico lançado, e que não vão tirar para agradar a espírita. Isso aí não adianta, né? Respeitá-los, cada qual no seu canto vai sofrer seu tanto, que a gente também já está passando por nossas peripécias e expiações. Então, gente, eu acho que isso aí, não sei, Kardec botou, mas não vejo quase sentido nenhum. Vamos lá. E só corroborando, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, que nem o São João falou, né? Olha lá, ó. Decides concluir que a Bíblia é um erro? Não. A resposta está logo na sequência. E aí depois ele faz o comentário que Tamar colocou. Marcos, Pois é, seus Marcos, diz deixa aí, as meu amigo. águas rolar. Então, eu acho que o que o Itamar colocou ficou muito bem esclarecido, porque, primeiro, porque a questão não é desacreditar os livros sagrados, mas em si reconhecer as limitações dos intérpretes humanos naquele período. Tudo tem suas limitações. A ciência tem as suas limitações. E a gente não pode aqui imaginar que isso se formaria como se fosse algo já pronto para que a gente pudesse se deleitar em termos de tanta coisa que foi lida, não só de metáforas, mas também das descrições científicas do período. O Espiritismo, na verdade, ele propõe uma releitura de tudo isso, né? Não só em termos filosóficos, mas também do lado racional da Bíblia. Isso não quer dizer que a Bíblia está errada, não, mas é a forma como ela foi contada e que a gente precisa retomar essa leitura, reavaliar, para que a gente possa definir. É o que Kardec está aí colocando, que aparentemente parece que ele faz uma crítica ao liberalismo bíblico, que é a forma como as pessoas interpretavam lá no século XVIII e que viriam a trazer essas verdades para a população. Então, eu não vejo assim algo que está distorcido, mas a preocupação consciente de Kardec trazer essa releitura, não só de espiritualidade, mas também do lado nacional e filosófico. Ah, beleza. Tony, seus 5 minutos. 5 minutos não, Tony, seu comentário. É, eu vou ler um trecho aqui, depois eu vou fazer o comentário sobre. Aqui nessa planta tem um trecho aqui que diz: a história da formação do globo terráqueo está escrita em caráter irrecusáveis no mundo do fóssil, achando-se achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhões de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se e admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que será sujeito a cair todo mundo que ao pé da letra, expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, eu já vi também em outras traduções bíblicas, e se eu não estou enganado, acho que é Carlos Torres Pastorino que fala um pouco sobre isso. Não foram 6 dias, foram 6 períodos. Até porque naquela época não existia, como bem Beto trouxe e Fred, não existia calendário. Então, como é que seria em 6 dias? Isso é a tradução que alterou. Mas em 6 períodos, como Kardec traz aqui. E esses 6 períodos não eram períodos de 24 horas, eram períodos de milhões de anos. Então, assim, Kardec conhecia de Bíblia. Kardec não era um leigo em Bíblia e não leu assim, en passant. Kardec
antes de ser espírita, Kardec era católico. E ele passou a ser espírita bem depois, porque estava formando a doutrina, né? Para vocês terem uma ideia, Kardec passou um tempo sem acreditar em reencarnação. Mas ele tem tão bom senso que você não vê uma linha dele criticando nada disso. Então, e outro ponto aqui é o seguinte: esse texto do número 59 não é uma concessão que Kardec fez aos espíritos à religião católica. Aqui é um esclarecimento. O texto aqui é para esclarecer. Lembremos que Jesus disse que não podia dizer tudo, mas que viria para esclarecer, para dizer coisas novas e para esclarecer o que tinha dito antes. Então, o texto aqui tem a função precípua de esclarecer. A doutrina vem esclarecer. Por isso que Kardec coloca essa parte aqui para falar sobre o tema. E é por isso que ele diz que é uma questão de interpretação, e eu completaria e também de tradução, né? Porque a Bíblia foi sendo traduzida, e a tradução, se você fazia uma tradução de uma língua como inglês ou francês, uma outra língua qualquer, de maneira literal já é difícil, imagine você fazer de uma língua que é morta. Imagine você fazer uma tradução de uma língua que era um dialeto do hebraico. Então, o que Kardec está fazendo aqui é esclarecer sobre o assunto. Pronto. Como diz Itamar, tenho dito. Tá certo. Eu vi que Fred levantou a mão primeiro, depois Beto, depois Itamar. Diga aí, Fred. Mas João não comentou, não, viu, Rodrigo? O senhor João não comentou, não? Foi? Comentou sim, Itamar. Comentou? Ah, sim, é Comentou, verdade. comentou sim. Ah, beleza. Diga, Fred. Primeiro só observar, né? João, eu não vejo assim como uma preocupação, né? Esse comentário de Kardec, ele tem tudo, está tudo relacionado, né? Porque ele faz parte do capítulo 3, né, do Livro dos Espíritos, que fala de criação, né? Então, tudo aquilo que foi dito entre perguntas e respostas dos Espíritos, Kardec, no final, resolveu fazer um comentário baseado em tudo aquilo que veio antes, né? Então, eu considero mais uma preocupação o conjunto da obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não o comentário dele em si, né, que tem relação com o capítulo, né, 3. O que eu acho interessante e curioso muitas vezes, né, principalmente no aspecto dos que são mais religiosos, né, é que o cristianismo não existe no Velho Testamento. O cristianismo é uma invenção humana a partir do século I, né, após a morte de Cristo, de Jesus, né, que eles chamaram de Cristo depois, que o próprio Jesus não se denominava como Cristo, na palavra grega, né? Mas a partir de Paulo, né, que sem Paulo não existiria o cristianismo, né? Não foram os 12 apóstolos, foi Paulo que criou o cristianismo, né? Sem ele jamais teríamos o cristianismo. A partir do século I e só a partir do século IV, né, da nossa era, né, depois de Cristo, quando foi assumido como religião oficial do Estado, né, pelo Império Romano, aquela coisa toda que vocês sabem, né, lá em Constantinopla, daquele concílio, tal, tal, tal. Então não existe cristianismo no Velho Testamento. O cristianismo está todo no Novo Testamento. No entanto, a maioria dos chamados cristãos adotam o Velho Testamento como linha de frente. E o que é interessante, né? Porque o Velho Testamento é todo formado na Torá, né? É todo formado nas leis judaicas. E eu acho assim bem curioso como muitos cristãos defendem o Velho Testamento como se fosse lei mesmo, e não é. Não tem nada a ver com Jesus, o Velho Testamento, né? Para mim isso é ponto pacífico, mas é como o seu João disse, né? Vai falar isso, vai querer botar na cabeça dessas pessoas quando há muitos interesses.
envolvidos nesse processo, né? E vamos seguindo. Adiante. Beto, você levantou a mão também. Levantou, não? Itamar. Não, eu levantei, mas eu ia completar mais ou menos o que Fred falou, então vai perder tempo. Ah, beleza. Eu me sinto contemplado com a observação que Marcos fez, ele saiu aí, não, voltou, a respeito de como como Kardec, ou como o Espiritismo fez uma releitura. Eu me sinto muito contemplado com essa palavra de Marcos. Se a gente observar bem, Kardec, na Revista Espírita, de março de 1858, ele fala a respeito de que todos esses princípios do Espiritismo sempre existiram. Agora, o que vem fazer é o quê? Ele não utilizou essa terminologia que estamos utilizando somos nós. A partir daí se fez uma releitura, porque todos os princípios sempre existiram. Independente dessa crença de Kardec, como também da crença do movimento espírita norte-americano na reencarnação ou não, isso é ponto pacífico, sempre existiu em todas as épocas. Quando ele vai falar sobre nesse artigo de março, né, sobre os druidas, ele deixa claro isso. Então, assim também aqui, Kardec faz essa releitura dizendo, olha, a Bíblia não é um erro, é uma questão de interpretação. Então, é preciso que a gente tenha uma interpretação tendo por base não a letra, mas sim o que a letra quer dizer. O que a letra quer dizer? Que é essa questão de 6 dias e 6 períodos. Então, eu acho muito interessante e me sinto contemplado com isso aí. Então vamos lá. Também concordo, Fred até colocou agora. Ainda tem 4 parágrafos grandes. Vamos terminar hoje ainda. É a intenção, né? Então vamos lá. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe aparecem na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, com a diferença de que esta obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Pergunta. Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente que não. Evidentemente não. Seria mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob o aspecto mais grandioso, mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus pela razão mesmo dela se haver efetuado sem derrogações das leis da natureza. Beto. Rapaz, esse negócio aí de quando fala aqui, descobriu em 6 dias e tudo. Eu gosto de analisar tudo. Eu também estudo um pouco o Velho Testamento. E logo de cara, quando fala da criação, no primeiro capítulo diz isso aí que Kardec falou. Foi criado os seres vivos, depois, por último, o homem e a mulher. Isso está no primeiro parágrafo. Criou instantaneamente, né, como diz. Mas no segundo, ele já vem dizendo que não foi bem assim. Veja como é a contradição, né? Na própria Bíblia, ele diz que Deus criou o homem para depois os seres vivos e Adão que colocou o nome dos animais. Aí fica difícil a gente, não é, analisar dessa forma. Aí, no primeiro capítulo, diz que o Deus criou o homem e a mulher no 6º dia. Quando vai para o segundo capítulo, não, criou o homem, depois da costela de Adão surgiu Eva. Então, meu irmão, Kardec está sendo muito bondoso aí, né? Não tem negócio de interpretação, não, não. É porque a Bíblia era complicada mesmo, alegórica mesmo, certo? Como você vai no Céu e Inferno e diz que
a criação também, ele coloca lá algumas religiões, está de acordo com algumas religiões também, quase a mesma coisa, a mesma teoria, as mesmas alegorias. Então você vê, na própria Bíblia, no primeiro conta uma versão, na segunda conta outra versão. Né? Então vamos ficar com a ciência. Foi esses períodos aí estão sendo estudados, são eras e mais eras, de uma para outra. Kardec coloca lá na Gênese. Hoje a ciência comprova algumas coisas que estão lá na Gênese. Vamos esperar as próximas aí para ver se confirma ou também não confirma, porque isso aí, meu irmão, é para briga de cachorro grande. Mas devemos admitir que já avançou muito, né? Fred colocou aí a teoria do Big Bang e outras teorias, mas a que prevalece é Big Bang mesmo, Fred. As outras, como diz, são consideradas apócrifas, vamos dizer assim. Mas a ciência mesmo, no grosso, abraçou esse osso do Big Bang e não quer soltar. Mas vamos ver quem vai conseguir aí. Mas já avançou isso mesmo, 6 dias impossível, não é? Porque senão Deus não pode derrogar as leis que ele mesmo criou. Só isso mesmo. Fred, Eu vou tentar contemporizar o tempo para ver se a gente consegue terminar. Eu até sugiro que a gente estenda o máximo possível hoje para concluir 59 e não deixar para depois do recesso, né? Mas quando as questões aí interessantes aí é saber qual é o Deus, né? É o do Velho Testamento ou do Novo que criou o mundo? Porque são dois deuses diferentes, né? Bem diferentes. Se Deus é imutável, ele não mudou. É uma questão interessante, mas uma questão proibida. Né? Dentro das hostes dos espíritos ainda se debatendo sem estudos, que deve ser importante. E essa colocação do texto é interessante. Eu vou ficar mais com o final, onde ele diz que a ciência, longe de apocar a obra divina, nos mostra sobre o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder, da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, esse ponto que Beto até colocou é muito interessante e mostra exatamente isso pelo que nós conhecemos do que está dentro do Espiritismo, sem derrogação de leis, né? O respeito dentro das próprias leis que foram criadas por essa divindade, digamos assim, né? Então, contradiz muito claramente, né, com aquilo que está no Velho Testamento. A teoria do Big Bang, Beto, é só um modelo, né? Ele não se chama nem de teoria mais, né? Se fala hoje, se chama de modelo do Big Bang, que é a mais aceita pela ciência, evidentemente, mas está aí o James Webb, né? O novo telescópio que está comprovando algumas coisas e complicando o entendimento do Big Bang de outras, né? Então, acho que nos próximos, sei lá, 10, 20 anos, nós vamos ter muitas informações aí que vão ampliar o entendimento desse modelo, né? O difícil é ter que engolir, como querem aí muitos, que é o modelo do design inteligente. Inteligente não tem nada, né? Mas que eles querem empurrar esse modelo aí, os religiosos, né? Para entender. Fora isso, não tem mais nada não. Vamos seguir adiante para ver se a gente consegue terminar nessa questão hoje. Itamar, A Macaí. caiu? Então, seu João. Bom, a questão, Kardec faz uma comparação com o período geológico, né? Descobrir algumas coisas e tal e tal. Agora, existe também uma pequena diferença entre um período geológico e uma era. As eras geológicas, me parece, são 4. Então, ainda a arqueologia e outras ciências afins estão ainda tentando definir com clareza o que é cada um. Então, não bate muito certo. Se for pelos períodos, os períodos geológicos
a gente teria apenas quatro. Eles botam adeano, arqueano, proterozoico e fanerozoico, né? Então, ainda tem essa coisinha para dividir, mas isso entraria muita coisa que não cabe hoje no estudo. Eu acredito que para a época é o que ele tinha, né? Não tinha outra coisa, estava tudo a ciências engatinhando, tentou explicar contextualizando a sua época. Tá bom para a gente fechar o estudo. Marcos. Inicialmente, eu vou só pedir aqui para fazer uma leitura rápida, que é o início desse parágrafo aqui, quando ele diz, escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu que órgãos seres vivos apareceram na superfície. Ordem que pode estar de acordo com o que diz a gente. Quando a gente pega isso aqui, obviamente nós estamos discutindo a ideia da pluralidade das raças e, consequentemente, da origem do homem. Quando eu estava em sala de aula, a gente discutia essa ideia do pensamento religioso e do pensamento científico, daquilo que pode proporcionar uma reflexão a respeito dessas questões. Então, para que haja, que tenha havido o cruzamento de raças, é preciso que houvesse raças distintas aqui na Terra. Então, cai por terra a ideia de um único casal. O que Kardec defende que a humanidade não defende de um único casal, que seria Adão e Eva, o que opõe, consequentemente, ao dogma religioso tradicional, né? Então, essa diversidade e as descobertas antropológicas opõem totalmente a esse pensamento, porque ela vai reforçar a tese da pluralidade da origem das raças humanas, um ponto que é compatível não só com a ciência moderna, mas também com o princípio das reencarnações, do pilar do espiritismo, que pode ser a base de tudo isso. Eu acho que a questão perpassa em torno do aparecimento das raças humanas, ou da raça humana, ou dos seres aqui na Terra, e isso precisaria de haver uma diversidade de seres para fazer esse cruzamento, e hoje nós temos o que nós temos. Então, eu acho que isso aqui é muito claro quando ele ressalta isso. Aí, embaixo, ele diz assim: a ciência, longe de apoucar a obra divina, nos mostra sobre o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos de poder, do poder e da majestade de Deus. Eu acho que isso aqui fundamenta tudo. Tony. Eu não vou comentar, não, Rodrigo, para a gente ganhar tempo. Cadê Acho sua que, imagem, acho Tony? que, Cadê acho que sua o que o imagem? pessoal, acho que o que o pessoal falou aí contempla o que eu Porque, ia colocar. porque tá Beto que sem tá imagem. perguntando, cadê tua imagem? Oxe, Ah, tá com medo? você gosta de me ver, né, Beto? Não, porque fica chato na tela somente o nome da pessoa, pô. Mas você não sabe que sou eu. Fred. Não, Fred levantou a mão, depois Beto levantou também. é só observar que um ponto, porque apesar do texto ser do século XIX, quando a concepção era essa, né? Atualmente a ciência não lida mais com essa terminologia de raça, né? Principalmente vinculada à humana, por conta do surgimento da genética, né? Do DNA, do estudo mais aprofundado do DNA, da genética. Há muita controvérsia hoje. Não tem nenhum ponto batido, né? Tem muita gente que ainda continua
buscando esses entendimentos. Inclusive, já se chegou a mais de 200 espécies humanas, porque o mais próximo da realidade é chamado de espécie humana, né? Que se subdivide em vários tipos do que poderíamos chamar de raças, vamos dizer assim, né? A ciência hoje, principalmente a biológica, né, a geneticista, opta pelo termo ancestralidade, né? Por conta justamente dos genes, né? Da genética, né? Inclusive, há comprovações científicas, né, de que ainda há descendentes de Neandertais, por exemplo, na Europa ainda, né? Geneticamente falando, né? Ainda há essa situação ainda. Então, é interessante porque, como a gente está muito, eu vou botar essa palavra em aspas, né? Aprisionado pelo contexto da leitura do século XIX do Espiritismo, a gente muitas vezes acaba reproduzindo, né, pensamentos da época do século XIX, né, que é natural, faz parte do nosso entendimento, né. O desafio muitas vezes é a gente trazer esses ensinamentos para o século XXI, né, o que muitas vezes não acontece, né, nas casas espíritas, né, se reproduz muito conceitos e terminações e colocações e entendimentos da época do século XIX sem o cuidado de trazer para o século XXI, né, algumas conceituações, né? Talvez por isso a gente também, esse é um dos motivos, estejamos com uma dificuldade muito grande de renovação dentro do movimento espírita, né? Ontem eu estava vendo, foi ontem, foi sábado, foi sexta-feira, sábado, a abertura seminário de mediunidade aí da Federação Baiana, né, Rodrigo? E quando você olha para a plateia que estava participando do seminário, inclusive no palco também, só tinha idosos, 90%. Gente de 50, 60, 70 anos para cima. Aí você fica preocupado, né? Isso é uma discussão que se arrasta, né, há mais de 15 anos dentro do movimento espírita baiano e o que está acontecendo com a renovação, né, do movimento espírita aqui no estado da Bahia, em especial, é onde a gente está mais vinculado, né? Foi uma coisa assim impressionante. Era 80 a 90% eram idosos. Para um seminário de mediunidade, que em tese deveria ter uma oxigenação muito maior, né? Mas é isso aí, a gente tem que só ter esse cuidado, né? Porque existem muitos conflitos, inclusive dentro da própria ciência, né? A respeito dessas questões, né? Enfim, que envolvem até conceituações de racismo, aquela coisa toda, que a gente já sabe, mas a gente não vai entrar nesse processo. Vamos adiante. Beto levantou a mão também. Tá fechado, Beto? O áudio? Aí. Tentando responder o que Fred perguntou, se é o Deus do Velho Testamento ou do Novo. Eu acho que é do Novo, que até Jesus contestou quando ele curou um cego dentro do sábado, né? E aí foram contestar ele que não sei o que, religião, ele falou, meu pai trabalhou e continua trabalhando até hoje. Então, para mim, é o Deus aí que Jesus colocou, porque querendo ou não, contestou Jesus, não é? Contestou. Meu pai até hoje trabalha. É só isso Contestou e mesmo. morreu por isso, né? Então, eu fico com esse Deus aí que colocou aí, que até hoje trabalha, nunca descansou. Então vamos lá. O próximo parágrafo. De acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal, o ano de 1654 na formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclisma como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para o outro, se adquira certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, a esse propósito, como em tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura.
A questão está em saber se o cataclisma geológico é o mesmo a que assistiu Moisés. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe. Provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação? Beto, volta para você. Tá Para fech- mim tá sem. Ah, voltou o áudio? tá Tava fechado. Fala sem. aí, Beto. É porque tava sem. Ah, tá. Vamos lá. Eu não vou entrar muito nessa briga aí, não, viu? O que eu vou é pela lógica. Não deve começar por Adão, depois veio o dilúvio, então a terra começou a ser povoada depois do dilúvio. É uma confusão danada, tá certo? Então não vou entrar nesse mérito, não. Vou pela razão. Os espíritos estão certos, não é? E a ciência, não sei se já provou, se vai provar, se veio antes ou depois. Até hoje, nós estamos vendo aí é, 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 essas coisas da natureza, né, que a gente chama naturais aí, os flagelos naturais, até hoje existe, tsunami. Então, naquela época, tinha-se a visão que ali era o mundo inteiro. Para mim, foi um dilúvio que aconteceu, uma catástrofe ali natural, né? Um tsunami, eles acharam que ia mudar o mundo. Aí você vai lá na leitura bíblica e diz assim que depois que teve a inundação, que Jesus matou todos os seres vivos, mudou todo. Aí diz que Deus se arrependeu. Rapaz, é um negócio danado. Deus se arrependeu, velho, de ter, e depois fez uma aliança, né? Fez uma aliança com Noé, dizendo que não ia ter mais dilúvio, não ia ter mais nada. Está tendo. Catástrofe em cima de catástrofes naturais aí, é terremoto, é maremoto, é terremoto. Rapaz, então eu vou pela razão, correto? E tem mais. Quando Kardec colocou isso aí, que foi da criação, o último da criação foi o homem e a mulher, no segundo já bota ele como o primeiro. Então, eu não sei, Kardec colocou isso aí no primeiro capítulo do Novo Testamento, Velho Testamento. Se fosse o segundo, é completamente diferente. Então, vou pela razão, tá tudo certo. Fred. Vamos tentar adiantar para ver se a gente consegue, né, terminar hoje a questão. Eu não vou tirar muito o que Beto disse aí, não, e o que está escrito lá, né? Eu acho que não tem muito o que polemizar ali, está bem claro, né? O entendimento, né? Existem muitas colocações que poderiam ser feitas a partir daquilo ali, mas eu acho que nos outros questionamentos, nas outras questões, a gente vai, com certeza, encaixando uma coisa aqui, outra ali, né? Essa questão de Adão mesmo ainda tem muito que ser comentado também dentro do estudo, né? E o que é interessante, né? Porque se só existiam dois filhos homens, como é que a humanidade conseguiu continuar? Lá, né? Caim casou com quem? Quando foi embora de casa? Quando foi expulso? Casou com quem? Enfim, quando se pergunta a alguns segmentos religiosos, eles dizem que isso é mistério. É a resposta que eles dão. Então, seguir, né? Com esses mistérios divinos, né? Dentro da evolução humana, né? E essa questão assim de crença é algo ainda muito forte, inclusive atualmente, né? Não somente na questão religiosa, mas no entendimento humano mesmo, característica pessoal de cada um, né? Você vê que quando tem por exemplo, um acidente numa estrada onde pessoas morrem, às vezes uma família inteira morre, aquela coisa toda. Quando você vai nas redes sociais, os comentários são todos quase que exclusivamente voltados para o apelo divino, né? Misericórdia, tenha piedade de nós, o fim do mundo está chegando, não sei o que e tal. No século XXI isso acontece ainda, né? E você vê as características do pensamento humano são essas aí, né?
Eu já ouvi, eu já tive a oportunidade de pegar pelo menos um comentário de uma pessoa espírita nessa mesma linha em rede social. Eu fico assim até curioso, né? Como o viés religioso impacta tanto, né, na reação da pessoa, né? E é como o Beto disse, como se esses fenômenos nunca tivessem existido antes de 6.000 anos adotados pela criação bíblica, né? Como se a Terra fosse criada há 6.000 anos atrás de forma perfeita, né? Assim, sem maremoto, sem terremoto, sem nada. Sem nada levantando do mar, nada diminuindo. Quer dizer, é como se não existisse nada disso. Mas que depois da criação do pecado original começou a acontecer. Os terremotos, os maremotos, os vulcões, tudo isso porque Adão resolveu comer a maçã. Só por isso. Tá vendo, Beto? Você é culpado. Você é homem, você é culpado. Foi comer a maçã. Aí começou a ter terremoto, vulcanismo, tudo isso aí que acontece até hoje, guerras, etc., foi acontecer a partir daí, por causa da maçã. Vamos adiante com as alegorias, os simbolismos, mas o texto, o parágrafo é bem interessante. Vamos adiante. Itamar, aquela hora você caiu, a gente estava comentando, aí você não conseguiu comentar. A gente já está no outro parágrafo agora. Rapaz, eu vou trazer uma pimenta aí, viu? Bora. Seria muito mais fácil Kardec evocar Adão, Caim, Abel, Sete ou qualquer um desses cabras, rapaz. Dizer, eu vou chegar, vai lá e dizer, rapaz, vamos evocar. E aí agora, tira essas dúvidas tudo aí, resolva esse problema. Eu também acho, Tamar, só que ele não ia achar nenhum deles, né? Quem Ele- sabe? Quem sabe? Só evocando é que ia saber. Poderia estar ele- encarnado ou não. o que ia acontecer muito provavelmente era muitos espíritos se dizendo Adão. Sim, ele ia provar, ele ia testar. Ó, nos prolegômenos aqui, o que é que Kardec fala nos prolegômenos? Prolegômenos, ele vai dizer quais foram os espíritos que auxiliaram. João Evangelista, aí, ó. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin. Então, ora, se o espírito é imortal, ele poderia estar encarnado ou não, mas dessa gama de espíritos que conviveram há 6.000 anos, 10.000 anos atrás, poderia ter sido evocado. Poderia ter sido evocado. Rapaz, esses pontos aqui, que até hoje tem divergência entre essas teorias, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que poderia ter feito. A minha opinião, eu acho que Kardec dirimaria, traria publicaria, ó, o espírito X trouxe essa informação, a ciência diz isso, a religião diz isso, pronto. Eu acho que poderia ter feito isso. E se Adão foi João Batista? Ele viria, aí viria como? Ó, eu estive como João Batista, eu estive como Pedro, como Manuel, mas eu naquela encarnação, eu fui Adão, eu esclareço isso. E se não existiu Adão, foi só alegoria? A E dúvida seria ainda, a evocação. Itamar, e ainda precisava de um consenso universal para saber se o dito cujo era Adão. Ainda tem isso. Tá vendo que eu falei que era uma pimenta? Vamos embora. Sou João, o senhor agora. Eu falar disso para quê? Tem que falar, não. Marcos, você agora. Eu acho que esse outro parágrafo vai A culpa é de Marcos, que é esclarecer melhor historiógrafo. essa situação. Até porque isso mostra uma relativação do dilúvio de Noé. Né? Então, aqui, o dilúvio, como vai na caixa espacial, que a ciência também concorda nesse sentido, se é que existiu, está entendendo? Fica muito mais claro. Eu acho que a ideia passa em termos da distinção de separar conteúdos espirituais e morais em torno de um processo evolutivo da humanidade consequentemente, isso dá lugar a gente ter uma relevância em termos do conhecimento científico, não uma coisa que está ali
e que foi posto a contar a respeito disso ou daquilo, porque se fosse assim, todos os livros, ou todas as civilizações seria. Tem um livro tibetano dos mortos que fala a respeito de algum aspecto nesse sentido de dilúvio, coisa desse gênero. Mas isso não é uma verdade posta em todas as civilizações. Então, portanto, isso é algo muito parcial e a gente não tem que se ater a muito essas discussões, não. Tony, Eu não vou entrar muito nessa parte desse parágrafo, não, porque também não tem muita coisa a se dizer, não, mas para a pimenta que Itamar botou aí, é, eu acho que tem, talvez eu não lembre dos três aspectos que inviabilizaria essa suposta evocação no caso de Adão, né? Primeiro que para você evocar alguém que não está vivo, esse alguém tem que ter existido. E Kardec coloca Adão aí como uma alegoria. Então, se não existiu, não tem como evocar. A questão também de evocar Adão, como o Fred falou, poderia vir outros espíritos aí se dizendo Adão, ou poderia vir um outro Adão que viveu na Terra, mas que não tinha nada a ver com aquele outro Adão, mas apenas tinha o nome de Adão. E a dificuldade relacionada ao tempo. Se Adão tivesse existido nesse tempo todo que transcorreu de lá para cá, provavelmente ele possa ser, né? E aí, hipoteticamente, não tem como a gente afirmar com certeza, se ele tivesse existido esse tempo todo, já provavelmente já poderia estar numa condição, talvez, de um espírito puro, né? Sei lá, em outra, cuidando de outras regiões da criação divina. Então, é, é complicado a gente dizer isso, né? Mas, assim, se tivesse como evocar, eu garanto a você que Kardec evocava. vamos lá. Antes de ler, se é um espírito que coordena os trabalhos e Kardec estava sendo orientado pela falange de espíritos superiores, se ele quisesse convocar, invocar esse espírito, você acha que os espíritos não iam coordenar isso? Não, não vou trazer qualquer Adão, não. Tem que ser esse aqui. Os espíritos vão atrás dele. Ainda Se tem isso, tiver, ainda Rodrigo. é, porque eu fico me perguntando. Ainda tem isso. Você tem um espírito puro, que é o espírito verdade, Vai deixar que trazer é o Adão Jesus. errado? Traz o Adão certo, né? Se você Traria invocar. se assim existisse, né? Exatamente. E se Adão fosse um deles ali que estava propondo um rocadão? É outro problema. Isso É que é. outro Pronto, problema rapaz. também. Vamos passar para frente. Bora lá. Ei, Rodrigo, afinal de contas, não dizem que o Espiritismo é a terceira revelação, então seria um propósito divino muito importante para trazer Exato. qualquer um, né? Então É, haveria organização, em tese, por trás disso tudo, né? Se fosse é verdade. isso que eu imagino, né? Ó, uma Então, questão vamos de para. ordem, uma questão de ordem, faltam 7 minutos, eu acho que não vai dar tempo ler os dois parágrafos, não. Dá não. Faltando. Vamos, Não, é vamos porque pro você tinha penúltimo. A gente pode caído. passar um pouquinho. Você tinha caído, então eu tinha sugerido que a Eu, gente esse o Ah, prazo eu então vou pedir. pronto. Mas tudo bem, por mim pode para continuar. terminar hoje. Para terminar hoje. Diga, Pronto, seu João. ótimo. Por mim pode Eu vou ter continuar. que me retirar. 10 horas Certo. o seu João tem que sair. Vou sair mais cedo hoje. Vou sair Ah, mais tá. cedo hoje. Pedir licença a todos, viu? Tá legal. Tá bom, Então João? vamos lá. Como o assunto já está finalizando, eu também concordo que deve concluir. Bora. Penúltimo. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito hipotético, eis aqui, porém, alguma coisa que, ou é menos. Admite-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos atrás, antes de Cristo, e que em 1650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resultado do povoamento da Terra, data apenas de Moisés, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito,
no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem menos se ter em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, de um 24º ou 18º século, isto é, que em um espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todo o imenso países então conhecidos. Suposto que os outros não os fossem, mas também, nesse curto lapso do tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Beto, você, meu amigo. Não, Rodrigo, segue o segundo parágrafo. Vamos lá para o último? É. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, e certo, modificações de caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico demonstra haver entre estas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários, ele tende a apagar as características externas, extremos, características extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento das raças, é preciso que houvesse raças distintas, como porém se explica a existência delas, atribuindo-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada. Como se dá de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo, tão pouco admissível e semelhante em metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe, ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo ao invés se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversos são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclisma geológico, e atendendo-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se tem, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos, finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que, se nós deparar nos livros sagrados de todos os povos, isso faz ver quanto é prudente não lançar leviamente a pecha das falsas doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem, as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecerem, caminhando de par com a ciência. Esse é o único meio esse meio único de não apresentar todo o lado vulnerável do ceticismo. Muito bem. Beto, agora sim, meu. Eu vou resumir assim. Ele fez os cálculos dele aí, não de Adão, mas da Arca de Noé, né? Quando terminou o dilúvio. 600 anos aconteceu. A ciência estourou em todo o país, em todo o mundo, e no espaço lapso de 600 anos. Eu também acho impossível, partindo somente de uma família. A outra, a diversidade da raça também, partindo de uma única família, né? E aí aconteceu tudo isso aí. E no final ele resumiu tudo, né? Admitindo que Adão existiu, foi em momento ali, a raça adâmica aconteceu ali, que o dilúvio era coisa parcial, como hoje acontece aí do cataclismo e tudo mais, né? E deve andar sempre com a ciência. Só isso. Resumindo aí, tá tudo certinho. Fred.
Os dois parágrafos são muito interessantes. Vamos observar que Kardec não está admitindo nada. Ele está admitindo-se ao si a existência dessas teorias. Ele está fazendo o pensamento dele baseado nas teorias que existem, né? E que primeiro o homem tenha surgido há 4.000 anos antes de Cristo, para bater os 6.000 anos, né? Depois, etc. e tal. Então, é tudo uma reflexão que Kardec está fazendo sem admitir absolutamente nada. Pelo contrário, ele vai questionar e vai confrontar. Né? No outro parágrafo, é exatamente sobre isso aí, porque não teria sentido nenhum, não faz sentido nenhum. E tudo que se vê hoje, 8 bilhões, por exemplo, vamos trazer para a nossa época, 8 bilhões de seres humanos no mundo inteiro, com diversidades culturais, etimológicas, filosóficas, etc, etc, etc e tal, tenham surgido de uma família somente. Né? E, que é pior ainda, ele relata na reflexão dele que no espaço de pouco mais de 600 anos se tenha construído uma multiplicidade de culturas, de tipos de seres humanos, de países, etc, etc, etc e tal. E isso é humanamente impossível. Mas como tudo vai residir no mistério divino, a sustentação religiosa vai nesse aspecto. E para Deus, tudo é possível. Não é nada impossível se Deus assim o desejar. Né? Esse é o princípio que suporta a religiosidade, principalmente cristã, que é o que se diz, e a judaica em especial, para sustentar a existência disso tudo aí. Isso porque eu imagino, Tony, quando se começarem a surgir as teorias das formações dos outros 7 planetas do sistema solar, do ponto de vista religioso. Porque se a Terra é tão complexa e complicada, e se traz tantas interpretações, imagina quando forem discutir como foi que Deus criou Marte, como foi que surgiu, não sei o quê, Júpiter, Saturno, não sei o quê. Serão mais 8 teorias religiosas, né? Que vão Exato. repousar no colo da divindade. Né? Porque para Deus, repito, tudo é possível desde que Ele queira. Né? É o Deus antropomórfico, né? O Deus humano que a gente gosta tanto de abraçar. E é necessário para que não se haja a desordem, né? Que não se haja ampliação do crime, da criminalidade, da anarquia no planeta Terra, porque o medo é utilizado como uma ferramenta importante de controle social. Isso. Né? Não se precisa se estudar muito profundamente para ver isso. Né? Comportamento humano. Se usa desde os tempos mais antigos o medo como uma ferramenta importante de controle social, né? Para que a coisa não caia na anarquia, né? Para que a coisa não caia. Já imaginou se de hora para outra todo mundo entender que Deus não existe? Como é que vai ser essa sociedade? Exato. Complicado. Vai ser uma anarquia Mad Max para cima. Bem complicado, né? Então, o texto final, que é o último parágrafo, Kardec vai confrontar isso aí, corroborando algumas coisas, né? Vai dar as fundamentações da ciência como o clima, os caracteres físicos, né? Os exames fisiológicos, a influência das causas, inclusive subintendentes ambientais, etc. Tá? O cruzamento das próprias raças, né? Humanas, que deu origem aos tipos intermediários, né? Que vai se ampliando mais essa questão e vai mostrar que não há uma aproximação tão religiosamente falando próxima, por exemplo, de um pássaro, de um peixe, por exemplo. Né? Como explicar isso aí na teoria religiosa ou bíblica, etc. e tal, da Gênesis, no caso, né? Vai dizer que o dilúvio chamado de Noé foi uma catástrofe parcial, né? Que foi confundida com cataclisma geológico de época, etc. Lembrando que até hoje não se encontrou uma peça sequer e do ponto de vista arqueológico se comprove que essa arca existia. Né? Há teorias, há pensamentos que são defendidos por arqueólogos com viés religiosos, que encontraram aqui e acolá alguns segmentos, etc. Tal, mas não se bateu o martelo nisso até hoje porque não se comprovou, de um ponto de vista científico, a existência desse material, por exemplo. Né? Ele vai concluir dizendo que as ideias religiosas, longe de perder alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência.
Esse é o meio único de não apresentar lado vulnerável ao ceticismo. Ou seja, Kardec, mais uma vez, estimula, no meu entendimento, esse caminhar, né, de mãos dadas entre religião e ciência, para que não se percam, né, nem por um lado nem para o outro, dessas questões do pensamento humano, seja ceticismo ou fé cega, etc. e tal. E para concluir, vamos lembrar que mesmo dentro do movimento espírita, há quem defenda, por exemplo, que esse chamado paraíso terrestre e a existência de Adão não se deu na Terra, mas em Capela, que o paraíso era lá. Foi por isso que eles foram exilados para a Terra, um dos motivos também. Tem gente que defende isso veementemente dentro do movimento brasileiro. Tem gente que defende e tem teorias muito interessantes sobre isso aí, né? Então, enfim, vamos cair no mesmo erro que caímos durante séculos e milênios, interpretando ao nosso bel prazer o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e vamos também cair no mesmo erro, interpretando o Espiritismo ao nosso bel prazer, da forma que a gente entende, Pois é. baseado na nossa opinião. É aquilo que queremos acreditar e por isso tem que ser assim. O viés religioso está se aprofundando muito intensamente dentro do movimento espírita brasileiro, muito mais do que no século XX. Vamos atentar a isso aí. O que vai acontecer a partir disso aí? Não sei. Mas a história nos mostra que excesso religioso e fanatismo nunca levaram a humanidade para lugar bom nenhum. Vamos adiante. Definiu, doutor Rodrigo. Só para Pronto. complementar aí, Fred. Quando você vai no Velho Testamento, vai ter lá que o paraíso era cortado por 6 rios, e um deles é Eufrates. Então não pode ser lá em Capela, não. Ah, e você me lembrou até uma coisa interessante, Beto, né? Onde surgiu o cristianismo, Antônio? Surgiu lá até onde eu sei, até onde eu vi, surgiu lá com Constantino, né? Quando ele estava. Aí foi quando oficializou. Quando oficializou. O cristianismo surgiu no século I, depois da morte de Cristo, justamente na área que hoje é conhecida como Palestina. Foi lá. Será que por trás disso também não está um dos motivos dessa perseguição o tempo inteiro de Israel? Foi na Palestina. Foi lá que Paulo andou e construiu a teoria do cristianismo no século I. Surgiu lá, na Palestina, cresceu depois nos países árabes, chamados árabes hoje, ao ponto, no século IV, aí sim, depois do Concílio de Constantinopla, o Império Romano ter aceitado como religião formal. E não foi porque eram cristãos, não, era porque era uma necessidade política de governo. Exatamente. E continua até hoje. E continua até hoje. Vamos lá? Tamar é o próximo. Olha um estudo como faz com a gente. Eu não vou no texto em si, na interpretação do texto. Eu vou trazer para vocês, né, o que originou esse texto. Qual foi? Por que Kardec inseriu aí no Livro dos Espíritos essas considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação? A pergunta 59. Na primeira edição desse Livro dos Espíritos não tinha essa questão. Kardec publicou na Revista Espírita de março um texto chamado Os Pré-Adamitas, que é respondendo a uma pergunta de um leitor que ele diz o seguinte, ó, tá lá na Revista Espírita. O ensino que vos foi dado pelos Espíritos, possa convir e repousa sobre a moral absolutamente conforme o Cristo. Ele diz, ó, isso aí eu não questiono. Aí ele diz, por hoje, isso é o leitor que endereçou uma carta a Kardec, por hoje, limitar-me-ei a uma só questão relativa ao primeiro homem. Dizes que Adão nem é o primeiro nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, preciso seria admitir que a Bíblia é um erro? Olha aí que coisa interessante. Aí Kardec construiu um texto lá na Revista Espírita de março que depois trouxe para aqui e publicou. Por isso é que ele diz que a Bíblia não era um erro, que era uma questão de interpretação. E aí ele publica esse mesmo texto que está aqui, uma alteraçãozinha pequena de algumas frases,
na 59 está lá na Revista Espírita de março de 60. Rapaz, o estudo da Revista Espírita, eu continuo, volto a reafirmar, é indispensável e fundamental para a gente entender como foi estruturado as obras, principalmente o Livro dos Espíritos na segunda edição, que saltou de 501 perguntas para 1019. Então, rapaz, o negócio realmente, o estudo descortina, né, para a gente uma nova compreensão da estruturação e do conteúdo que estão nos livros. E aí vocês podem ler, março de 1860, os pré-adamitas. Só esse comentário. Marcos, já que o seu João saiu, Marcos agora. Pode seguir. Tony, Eu também não vou me ater muito ao texto e, ao mesmo tempo me atendo a um pouquinho dele, mas em cima do que Fred e Beto trouxe com relação à Arca de Noé, né, e a constituição da população mundial a partir da família de Noé. Kardec disse que uma teoria ou uma ideia, um pensamento, para ela ter garantia de verdade, ela tem que resolver todos os problemas que advêm dela. Então, por exemplo, primeiro problema sobre a Arca de Noé. Como é que ele ia conseguir manter animais que fazem parte da cadeia alimentar uns dos outros e animais que tinham uma certa agressividade? Como é que ele ia manter isso lá nos espaços? Um outro ponto é como é que tanta gente ia fazer a limpeza dessa arca diante de tantas fezes e tantas urinas desses animais? Como viver num local fétido como esse? O segundo ponto é que vai cair naquela questão de Caim e Abel. Se só existia uma família e a população cresceu, e a única forma de reprodução daquela época, inclusive, era só a relação sexual, então pressupõe-se que houve interação sexual entre a própria família de Noé. Eu não sei, não li, não tenho informação de como era a constituição familiar, mas se só tivesse três, por exemplo, se só tivesse homem e uma mulher, que era a esposa dele, como é que isso se daria? a história diz que Noé tinha 3 filhos homens, Cã, Rã e Jafé, Já complicou. e as suas esposas, né? Então, Estavam- então todos eles transaram com a mãe? Não, com as suas esposas, os 3 foram com as suas Os esposas três na com as suas arca. esposas. Tá. Ainda assim, é muito pouco, né? Para você povoar. A partir daí você povoar o mundo todo, que você imagina que se as 3 esposas, vou botar as 4 com a mulher de Noé, engravidasse, era 9 meses para nascer, esperar essas crianças crescerem, ia encontrar quem? Iam ter que se relacionar entre si. Então, isso, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido. Então, é complicado essas questões. Tony, vamos lembrar também que, segundo a história bíblica, Noé viveu 950 anos, né? Então deu tempo. Isso aí já é outra questão que dá muito pano para manga. Mas o texto em si, eu e vocês percebemos que Kardec está esclarecendo sobre teorias bíblicas, teorias da criação, inclusive, trazidas pelas religiões, que não encontra repouso na lógica.
e na criticidade, né? Então, Kardec vem utilizar esses textos religiosos justamente para descerrar o véu que existia nesses textos, né? Assim como Kardec também, o Espiritismo veio descerrar o véu sobre a vida após a morte, que antes dele se tinha a ideia, inclusive pelo Espiritismo estatudinense, que não aceitava a reencarnação, porque eles eram compostos por pessoas, digamos assim, socialmente numa condição um pouco acima, muito entre aspas aí, e não aceitariam que eram escravos em outra ou que poderia vir como escravos na próxima. Então, eles não aceitavam essa ideia da reencarnação. Para eles, você vivia aqui no mundo e depois você ia evoluir no plano espiritual. E daí surgiu o livro, acho que é Por Detrás do Véu, que é um livro escrito nos anos de 1800 se não me engano, 1850, por aí, e que é o que tem lá no livro, a mesma coisa que tem no celular. Parece uma cópia fiel. Então, já existia essa ideia de que você tinha uma casa no plano espiritual, que a Bíblia falava de cidades celestiais, né? Que Kardec já conhecia, as tais cidades celestiais. Então, naquela época se defendia a ideia de que você morria e vivia no plano espiritual, numa casa, com todas as suas condições. Aí vem o Espiritismo e descerra o véu sobre isso, mostrando que não, que a condição espiritual é outra completamente diferente da condição da Terra. Aí vem, nos anos 40, em 1940 e em diante, as obras de André Luiz trazendo justamente algo que o Espiritismo descerrou, que o Espiritismo esclareceu, que não existia. Aí essa é uma teoria aceita pelo movimento espírita brasileiro, que é completamente oposta a Kardec, e ainda por cima é considerada como o complemento de Kardec. E quando você vai questionar esses pontos que eu coloquei aqui, eles dizem, mas Kardec não sabia tudo. Mas Kardec não sabia tudo o quê? Que espírito come, veste, trabalha para comprar uma casa, ganha bônus hora, pega transporte público. Isso não tem o menor sentido, né? Então, o Espiritismo ele vem para descerrar o véu, para esclarecer. E assim fez nesse texto aqui sobre a criação. Vamos lá? Então encerramos aqui essa questão Ô, 60. Rodrigo, Oi, diga. só um breve comentário. Se pegar, eu não sei até porque na época o pessoal não fez, se pegar a Gênese, onde fala sobre isso, no capítulo, né, no capítulo 4, e vai falar sobre quando Caim matou Abel, no versículo 16, né, vai sair, vai dizer, e saiu Caim diante da face do Senhor, foi para a terra de Nod, no 17, e conheceu Caim sua mulher, e concebeu e deu à luz a Enoque. Ora, se não tinha mais ninguém, como é que Caim encontrou a mulher dele lá em outra região e casou? Vai para uma região distante e Mas se Tá na casa. Gênesis, aí tá na Itamar, Gênesis. a resposta é muito simples, né, Itamar? Não precisa raciocinar muito, né? Existe a multiplicidade de deuses, né? Um criou Adão, o outro criou outros aí, não é? Só na Bíblia tem dois. Mas, Imagina ó, em outras tradições religiosas. Então é lógico que Javé, que é o Deus da Bíblia do Velho Testamento, criou Adão e a mulher de Adão, a mulher de Caim foi criada por outro Deus, rival. Só para esclarecer, esse negócio de 950 anos que Adão viveu aí, que Noé viveu, é porque a contagem do judeu era outra, né? Não é igual a nossa. Até 10 era normal.
O nosso 11 para eles era 10. Daí, então, em 10 em 10. Quando se diz na Bíblia que Moisés levou 40 anos no deserto, na verdade ele levou 13 anos. Porque vai até 10, 11, 12, 13. 10 na contagem de judeus. 20, 30, 40. Para, né, ilustrar aí. Então foi 4, né? Foi Ele 13 anos. vai Disse que mais foi longe 40, mas é ainda. 13 anos, né? E vamos mais Mas, longe ainda, né, Beto? Se É, a cronologia do tempo foi criada para as exatamente. conveniências humanas na sociedade, se podia, na época de Moisés, de Noé, saber quantos anos a pessoa vivia. Pois é. é, O tempo foi criado, que hoje nós temos aí de relógio de tempo, foi o Sumério e Acádio na antiguidade. Você está entendendo? Então, E para complementar isso ainda também, ainda tem a questão de que não existem comprovações históricas de que Noé existiu, nem Moisés. Ainda exato. tem isso. Já tem isso, né, Rodrigo? Ainda Ainda tem isso. tem isso, Não mas, existe. mas Não vai lá que existe. seja, né? Como o seu Jogo fala, vai lá que seja. Mas aí, Beto, ainda assim, dá uma inviabilidade, porque se é contado de 10 em 10, ele tinha 950 anos, então ele tinha 95 na época, já não era, não, não é não. já não tinha como. Se você fazer uma regrinha de 3, que é quase 60 anos. Depois eu faço lá no grupo a regra de 3. Eu vou deixar Matemática não é muito meu forte, não, viu? Meu negócio é É, humanos. para o recesso junino aí, eu vou deixar uma nó- pimentinha, como o Itamar gosta de colocar, né? Quando, segundo o Espiritismo, quando nós desencarnamos deste corpo físico, nós assumimos um corpo semimaterial, não é isso? Chamado de perispírito. Ele é semimaterial. Se ele tem matéria no corpo, eu não vejo, a princípio, como surpresa nenhuma, necessidades materiais existirem. Há controvérsias. Não, veja só, é Há só. controvérsias. Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que, levando-se em conta a suposição da existência do perispírito, que é semimaterial, não é o espírito em si. Isso está no próprio Espiritismo, dizendo isso, né? Supõe-se, então, que uma necessidade imediata com viés material seja uma realidade, por que não? Se o espírito está tão próximo ainda à realidade da Terra, das necessidades que ele deixou, ainda se sente muito apegado, eu não vejo motivo de se criar essas necessidades no campo espiritual chamado de semimaterial. Eu não estou afirmando, estou dizendo baseado na lógica do perispírito. Pelo que eu estudei até agora, eu não ficaria surpreso, não. Mas não defendo ainda a tese, mas não ficaria surpreso. Mas assim, é um corpo fluídico, né? É um Eita, se a corpo gente for entrar fluídico. aí agora, o negócio Não é vai. material, Nós mas vamos é até o fluídico. recesso todo, Até né, o São Rodrigo? João, é. O Rapaz, eu negócio é preciso brabo tomar aí, o meu negócio aí café, é viu? brabo, Vamos encerrar, vamos encerrar. né? Só uma coisinha, nós entramos agora no recesso das 2 semanas, mas logo na sequência é a nossa reunião do CR, viu? Se eu não me engano, é primeiro Sim, domingo Rodrigo. de. Eu, quando sugeri o recesso, eu já sugeri pensando nesse primeiro domingo do mês. Ah, show, show, Então, a gente valeu. Então, retorna dia 13 de julho. 13 de julho, show de bola. Nossa reunião é dia 6, pô. Então, aí vou. Só pra. Não lembrava se a gente tinha Fred foi colocado. bem inteligente. Na hora que eu vi lá, eu ia Exato. contestar por que dia 13, mas ele já colocou a Ele já reunião. colocou, Ele então não é foi bom. besta. É porque normalmente não ia ter o estudo mesmo, porque não ia ter É, coro. Então, Então já não foi muito bom. Quem vai fazer a nossa prece de encerramento aí, eu fiz a de abertura. Itamar, Pronto. Muito bem, nós gostaríamos de endereçar essas nossas vibrações em benefício do nosso irmão Isaías de Jesus, na cidade de Baixa Grande. Está passando por momentos difíceis, ele com toda a sua família, lá na Avenida 2 de Julho. Divino amigo Jesus, queremos nesta manhã agradecer a presença dos bons espíritos na companhia desse estudo
Queremos pedir, abençoe esse nosso irmão citado, que os bons espíritos possam envolvê-lo com magnetismo espiritual, proporcionando calma, quietude e harmonia naquele lar que está tão inquieto, passando por tantos problemas. Também queremos pedir, abençoa a todos nós presentes, aos nossos familiares, e continua nos envolvendo nesse clima de harmonia e equilíbrio hoje e sempre, Senhor. E Até mais, seja meus assim. amigos. Grande Bom abraço. recesso, bons festejos para todos vocês. Bom Beleza. recesso, bom São João também para todos. Itamar, não Valeu. esqueça de mim, viu?